Olá, interessados na homeopatia. Vamos seguindo aqui com as nossas reflexões em homeopatia e saúde, baseados aqui no estudo dessa obra fundamental do criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, a exposição da doutrina homeopática, o organou da arte de curar, né? Essa é uma tradução da sexta edição que nós estamos acompanhando, feita pelo Grupo de Estudos Homeopáticos Benoît Mir, na minha opinião, a melhor tradução que há, e vem ao longo dos anos se aperfeiçoando e aprofundando uma boa tradução, né? Que a gente sabe daquele ditado que o tradutor, na verdade, é um traidor, porque muitas vezes a gente está trazendo conhecimentos que vão se adulterando aí numa má tradução. Então aqui não, são muitos anos de estudo, muito acompanhamento e seriedade, né, na tradução do órgão, sem invencionice, né? Então a gente pode ir aos poucos se aproximando dessas ideias colocadas por Hahnemann. E por que é importante voltar no Hahnemann? Porque ele traz para a gente uma reflexão antes desses paradigmas científicos reducionistas, né? Antes desse materialismo reducionista que nós vivemos hoje na ciência. Então ele é como se fosse um precursor e conseguiu dar um olhar geral para o que havia na sua época, ligando aquela medicina clássica, antiga, né, aos conhecimentos modernos da química e da física. Então, o Hahnemann ele consegue ter essa visão maior. E é lógico que ele viveu numa época que não tinha os conhecimentos e o alcance que nós temos hoje do processo científico, esse recorte analítico, né? Mas ele consegue, por outro lado, trazer os princípios, trazer as bases, que são as mesmas para o ser humano desde sempre. Então, somos esse ser, né, que vem aqui se desenvolvendo no planeta, de tal forma que a gente precisa aprofundar os nossos conhecimentos ainda sobre nós mesmos e sobre como cuidarmos desse bem tão precioso que é a nossa saúde. Meu nome é Walter Soy Canoas, eu sou médico homeopata há mais de 30 anos, sou cofundador do Instituto Verde de Homeopatia e Desenvolvimento Humano e hoje nós vamos trabalhar aqui o parágrafo 4. Então a gente está indo parágrafo por parágrafo dessa obra maravilhosa que mostramos aí no início, né? E esse parágrafo ele diz o seguinte, ele está na sequência aqui do parágrafo 3, né? E retomando um pouco, onde ele vai falar o que ele considera importante para você ser um bom médico. Então, primeiro, saber o que há para ser curado nas doenças, que é conhecer a doença, né? Com que a gente está trabalhando, né? Quando estamos ali de frente com aquela totalidade daquele indivíduo, né? O que é curativo também nos medicamentos, ou seja, o conhecimento das virtudes medicinais. Adaptar as duas coisas de uma forma conveniente. Então, é a parte mais artística de acertar o medicamento correto, a dose certa, o período a ser usado, né? E também conhecer os obstáculos e saber removê-los, para que a cura possa ser durável. Então, ele vai dar continuidade agora, né? Falando que o médico também é, ao mesmo tempo, um conservador da saúde, se conhece as coisas que a perturbam e causam e mantém a doença, e sabe afastá-las do homem são. Então aqui tem um conceito da medicina preventiva. O médico atuando como mantenedor da saúde, uma vez que ele pode angariar esses conhecimentos tão importantes de como manter o indivíduo saudável. Então, existe uma parte curativa aonde a gente usa medicamentos e técnicas para restaurar o processo de saúde, né? Então é muito importante e eu coloco aí na sequência um- uma definição de saúde, né? Que eu fui buscar no livro da Doutrina Médica Homeopática
que a saúde seria então um estado individual de harmonia vital do corpo e da alma, que possibilita ao indivíduo a liberdade da busca dos seus mais altos desígnios de vida. Então, um conceito bem amplo de uma harmonia vital, né, que inclui não só o nosso bem-estar físico e mental, mas também essa harmonização com a nossa vida, com aquilo que a gente busca no mundo e com a nossa finalidade nesse mundo. Então é bem profundo, bem filosófico. Porém, se o médico não tem, não sabe para onde ele está indo, como ele pode ser um bom condutor? Então, os médicos têm que estar aptos a discutir essa abordagem dos mais altos desígnios de vida com os seus pacientes, com aquele indivíduo. Então, tem algo da singularidade do indivíduo, né, da sua questão pessoal, né, a sua pessoalidade enquanto ser vivente aqui nesse momento, que é preciso estar livre, que a pessoa humana possa exercer aquilo que ela possa ser ela mesma, vamos dizer, né? Então é bem grande, né? Um parágrafo curtinho aí, né? Mas que a gente, é, se tentar entender o que que é então esse tal do homem-são, nós vamos chegar à conclusão, né? E isso a gente vai analisar nos parágrafos subsequentes, né? Até o final da obra, é, que é aquela situação de harmonia vital, né? Então, equilíbrio interno e externo, né? De tal forma que o indivíduo se sente livre na sua vida. Então, até que ponto a gente pode também raciocinar sobre a liberdade, o livre-arbítrio, tudo isso é muito contestável, né? Mas é uma medicina, a homeopatia é uma medicina que visa a liberdade humana. Então, seria sair só da questão curativa e medicamentosa, né? Que seria, voltando nas bases gregas, né? A panaceia, né? E entrar na higiene, na prevenção, na conduta de vida, na conduta social, né? Tanto coletivo quanto a minha participação a serviço desse coletivo individual. Então, nesse contexto, que seria importante para o médico conhecer, principalmente para a prevenção, aqueles casos aonde não é muito claro o que está acontecendo, que é a maioria. Porque a gente tem os indivíduos, vamos dizer, os homozigotos, né? Aqueles que têm a predisposição total àquele tipo de adoecimento, que vão dar aqueles quadros clássicos das doenças. Porém, a maior parte dos indivíduos vai ter formas de variados graus ou até mesmo frustras da doença. Então, vão dar um trabalho para que se chegue na profundidade da cura e também que se chegue na prevenção também total, porque a gente tem que ter esse conhecimento dessa maioria de pacientes, né? Que a gente pode chamar dos heterozigotos, né? Que são aqueles que trazem em si a predisposição para o adoecimento, mas não vão ter aquela manifestação florida, né? Que qualquer um dá o diagnóstico, né? Então, a maior parte dos casos são casos que exigem um acompanhamento, que exigem um conhecimento da totalidade daquele indivíduo. E, ao mesmo tempo que o homeopata vai acompanhando seu paciente, ele vai também junto fazendo uma jornada, um caminho. Então, é muito importante para o médico trilhar o seu próprio caminho. Por isso que não é fácil ser homeopata, porque você vai receber muita oposição, porque não é o pensamento dominante. O pensamento dominante
é um pensamento de uma medicina que na Grécia se falava ser a medicina dos escravos, que você fazia uma queixa e você recebia um remédio sem o médico perguntar nem o seu nome. Então, o que nós propomos é uma medicina humanizada, não só nos seus procedimentos externos, mas que significa uma humanização a gente colocar esses fatores humanos em primeiro lugar, da totalidade, da vitalidade, da harmonia vital, dos mais altos fins da existência própria daquela pessoa, uma pessoalidade, uma medicina do sujeito, né? Então, o parágrafo é pequeno, parágrafo 4, mas muito complexo. E eu espero que a gente vá seguindo, então, aí esse raciocínio do Hannibal, esse aprofundamento, e possa, então, servir como uma forma da gente entender melhor o que a gente busca quando está no tratamento homeopático. Então, eu queria agradecer muito e dizer que seguimos aí é, para adiante, né? Agora refletindo sobre a profundidade desse parágrafo. Obrigado.